Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse tutorial eu vou mostrar como utilizar as ações, que são recursos para automatização de tarefas. As ações, elas nos auxiliam muito, principalmente no ganho de tempo. Então imagine que você tenha que aplicar um ou mais filtros ou tratamentos específicos em muitas imagens. Para você não ter que fazer isso diversas vezes e perder muito tempo, você pode programar o Photoshop para isso. É possível fazer uma ação simples ou ação em lote dentro do software ou fora dele. E eu vou mostrar como fazer isso. Eu espero que você goste e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Valeu! Bom pessoal, então para começar, nós vamos utilizar essa imagem que eu baixei do Fotolia, o banco de imagens da Adobe. Vou pressionar aqui duas vezes nessa área vazia ou o Ctrl O para habilitar o comando de abrir, que é o Open. Vou clicar nessa imagem e a gente vai utilizar as ações para a gente refazer o que a gente fez na aula anterior, que foi a aplicação do filtro de Tilt Shift, a inclinação Shift, para simular a imagem ter aquele aspecto de miniatura, ou de maquete. Para a gente habilitar o comando de ação, caso não esteja visível aí no seu Photoshop, a gente vai aqui no menu Janela, segunda opção Ações, ou também o atalho Alt F9. O Photoshop já lista para a gente algumas pré-definições, mas a gente vai criar o nosso próprio conjunto com as nossas próprias ações. Então eu vou chamar aqui de Minhas Ações. E vou criar a minha ação de Tilt Shift. Podemos escolher um conjunto, nós vamos deixar aqui mesmo em Minhas Ações. A gente pode escolher, por exemplo, uma tecla para função e também uma cor. Essa opção de cor é ideal para quando a gente tiver muitas ações e quer localizar com facilidade. E quando eu clico aqui em gravar, repare que o Photoshop já habilita para a gente esse símbolozinho, indicando que está sendo gravado através do REC, como a gente conhece de câmeras e tal. Bom, tudo que eu fizer em relação ao documento agora, o Photoshop está gravando, tá? O Photoshop não vai registrar aplicações dentro do software, por exemplo, como zoom ou abrir ou fechar um painel, isso ele não vai gravar. Agora, tudo que eu fizer em relação ao meu documento, ele vai gravar. Então, vou pressionar o Ctrl U para habilitar o comando de matiz saturação. Vamos saturar a nossa imagem, assim como nós fizemos na aula anterior. Filtro, tornar nítido, tornar nítido. Eu vou aplicar mais uma vez pressionando o Ctrl F. Se a gente quiser adicionar novamente o último filtro aplicado. E também nós vamos adicionar aqui, brilho e contraste. Então, aumentar um pouquinho do brilho, aumentar bastante o contraste. E agora a gente já conhece filtro, galeria de desfoques e inclinação Shift. Eu vou posicionar o desfoque de modo que fique acompanhando esse movimento aqui dos trilhos, a direção dos trilhos. Deixar assim, aumentar um pouquinho aqui, 18, vamos dar um OK. Tá aí a nossa aplicação de inclinação Shift. Vou dar um Stop e agora o Photoshop fez a nossa ação. Vamos fazer um teste? Eu vou aqui no meu histórico, vou clicar para restaurar, quando a gente clica na primeira opção aqui, a gente restaura como se o arquivo tivesse sido aberto nesse momento. Pressionar o Ctrl J é sempre bom, fazer um backup, aqui para duplicar o Ctrl J. E agora, vamos clicar aqui e vamos ver se funciona a nossa ação de Tilt Shift. Tá aí, o Photoshop já executou para a gente. Repare que não tem problema a gente gastar certo tempo na nossa ação, que o Photoshop no momento de executar, ele vai executar no tempo dele. Ou seja, vai executar de maneira rápida, independente do tempo que a gente gastar no nosso
tratamento de imagem, ok? Bom, e se eu quisesse, né, que nessa ação, quando eu executasse, a camada já passasse a se chamar Tilt Shift? Bom, é muito simples, a gente vai editar então a nossa ação. Eu vou clicar aqui na última tarefa, né, a última etapa da nossa ação e vou pressionar o REC, né? Isso significa que o Photoshop vai começar a gravar a partir desse momento. Então agora eu posso clicar aqui, né, duplo clique, e vou renomear minha camada. Vou pressionar o Stop e agora, ó, vamos pedir para fazer de novo. Ctrl J, vamos mandar executar. E aí ele já executa, renomeando. Lembrando que eu coloquei, né, a opção de F3, então toda vez que eu digitar F3, ele vai executar. Vou pressionar o Ctrl O para abrir outra imagem. Nós vamos escolher agora essa imagem aqui, desse aeroporto, né? Também foi baixada do Fotolia. E nós queremos aplicar o Tilt Shift. Só que se eu fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai ter o mesmo desfoque e não é o que eu quero, né? E também a imagem já tem uma grande quantidade de brilho, eu não quero isso. Então como é que a gente faz? Nós vamos manipular a nossa ação. Aqui, ó, repare, no nosso painel a gente tem duas colunas. A primeira coluna, né, com esses checkzinhos, né, essas marcações, significam que a gente pode, por exemplo, desmarcar alguma etapa da nossa ação. Como essa imagem ela já tem uma grande quantidade de branco, né, eu não preciso mexer muito no brilho e contraste, a gente pode, por exemplo, desmarcar. O Photoshop já sinaliza aqui em vermelho que essa ação não está completa, né, se a gente utilizar ela assim, fechadinha. Então, se eu mandar executar, ele não vai trabalhar o brilho e contraste nessa imagem. E a gente tem aqui, ó, nessa segunda coluna, a opção de ligar ou desligar a caixa de diálogo. Isso significa que, nesse momento, o Photoshop vai nos permitir a manipulação, né, para a gente fazer, nesse caso, um desfoque diferenciado. Então, vou pressionar aqui o F3, ele executou rapidamente as ações iniciais e agora eu posso trabalhar, ó, do jeito que eu quiser nessa imagem. Eu posso tanto utilizar esse desfoque que já está aqui, nesse caso está torto por causa da outra imagem. Vou refazer então, clicando aqui, ó, nesse símbolo, eu vou excluir todos os pontos, clico aqui na imagem novamente e manipulo do jeito que eu quiser. Então vou pressionar só um pouquinho, a gente vai fazer um desfoque completamente diferente da outra imagem. Vou dar um OK. E aí, o Photoshop já termina, já renomeia para mim, ó, Tilt Shift, né? E não aplicou o filtro de brilho e contraste exatamente do jeito que eu quis. Então agora a gente já sabe como criar uma ação e também manipular uma ação já criada, tanto adicionando, né, uma tarefa ou também criando a caixa de diálogo para a gente poder alterar alguns dados. Eu vou mandar restaurar esses arquivos e agora nós vamos criar uma ação e aplicá-la em lote, ou seja, aplicar, né, em mais arquivos. Então vamos recolher aqui. Eu vou criar uma nova ação de sépia. Photoshop até tem, né, essa ação já pronta aqui, ó. Só que a gente vai criar a nossa própria ação de sépia. Opa, vou dar um stop, vou deletar, que a gente acabou criando na pasta de ações padrão. A gente vai criar nas nossas ações. Então vamos lá de novo. Sépia. Quero que o F4 seja o atalho dessa vez. E o que a gente tem que fazer? Vou duplicar a camada. Já vou renomeá-la de sépia de uma vez. Ctrl U. Vou aqui, ó, em pré-definição, sépia. Está muito forte, 25. Vou deixar em 8. Ok. Quero aplicar um ruído, então filtro, ruído, adicionar ruído. Tem a opção de uniforme gaussiano. Eu prefiro gaussiano. A gente pode trabalhar a intensidade aqui.
Lembrando, a gente também pode deixar um valor, e se a gente não gostar muito, vir em editar e atenuar. Então, né, deixar o valor que fica mais interessante. E por fim, para finalizar aqui esse efeito, eu vou em correção de lente. Aqui ó, na aba ao lado de correção automática em personalizado, aqui no centro eu vou trabalhar com a vinheta. Se a gente colocar o controle deslizante para a esquerda, com números negativos a gente tem as cores mais escuras, e para a direita números positivos e cores mais claras. Eu vou preferir assim. Ok. E tá aí a nossa aplicação de sépia. Nesse caso, eu vou pedir para mesclar com a minha camada original. Eu vou dar um stop, né? Porque na verdade eu quero que essa ação ela seja aplicada e a gente vai salvar essas imagens numa pasta específica, né? Então eu vou mandar aqui, ó, restaurar, e agora eu vou aplicar em todas essas imagens a ação que a gente acabou de criar. Então eu venho aqui, ó, no menu Arquivo, Automatizar, Lote. Aqui no canto esquerdo eu posso escolher uma pasta. Nesse caso a gente vai trabalhar com os arquivos que estão abertos, né? No conjunto Minhas Ações, a ação vai ser sépia. No canto direito eu escolho o destino, se vai ser alguma pasta específica no nosso computador, ou se nenhum, simplesmente vai aplicar, ou se a gente vai salvar e fechar. Se a gente escolher essa opção salvar ou fechar, ele vai salvar em cima do arquivo original, então não é interessante. Primeiramente eu vou deixar aqui nenhum para a gente executar, para a gente ver como é que o Photoshop age. Tá aí, então ele aplicou os tons de sépia nos nossos arquivos abertos. Bom, e se eu quisesse que essas imagens fossem salvas, né, em algum local específico? Então vamos dizer que você precise salvar as imagens para enviar para algum cliente, né, para alguma pessoa. Então como é que a gente faz? Eu vou restaurar para a gente ver de novo o Photoshop trabalhando. Ó, de novo, arquivo, automatizar, sépia. E aqui no destino, ó, a gente escolhe pasta. A gente pode escolher uma pasta do nosso computador e inclusive criar uma pasta aqui, ó. Vou criar uma pasta chamada sépia. Ok. E ok de novo. Vamos ver lá na nossa área de trabalho? Sépia e aqui todas as imagens. Muito legal, né? Para finalizar agora, eu vou mostrar como que é possível a gente mandar o Photoshop executar uma ação com imagens que estão fora do software, né? E salvar em outras, como a gente acabou de ver. Então, eu vou pressionar aqui 2 vezes na nossa área vazia e a gente vai criar uma ação, né? Simulando, por exemplo, que vamos dizer que você quer enviar a imagem para alguém e você quer reduzi-las, né? Reduzir 50 imagens, 100 imagens. Para você não ter que fazer isso manualmente, a gente vai criar uma ação. Então, eu vou criar aqui dentro do conjunto, né, da pasta Minhas Ações, uma que chama Reduzir Tamanho. A única coisa que eu vou fazer é pressionar Alt, Ctrl I. Eu quero uma imagem em 72 ppi e eu quero que as imagens tenham 800 pixels de altura. Vou dar um OK. Vou dar um Stop. OK. Pressionar o Ctrl W para fechar. Não vou salvar, né, para a gente não salvar em cima da imagem original. E agora eu vou vir aqui em Arquivo, Automatizar, Lote. Eu vou escolher a pasta, né? Então eu vou em Downloads, Fotolia, ou seja, todas as imagens que estão lá dentro. Eu vou reduzir elas, né? Reduzir tamanho. E eu quero escolher uma pasta. Então eu vou criar uma nova pasta que chama Imagens Menores ou Imagens em Baixa. Fica a seu critério. Então, imagens... Opa, vou confirmar aqui. Imagens menores. Ok. Então, ele vai executar a ação de reduzir tamanho em todas aquelas imagens.
E aí nesse momento você pode tomar seu café enquanto o Photoshop trabalha para você. Eu vou vir aqui em imagens menores, vou posicionar o mouse sobre, olha aí, as imagens ali tem 800 pixels de altura. Vou arrastar uma imagem para a gente confirmar a resolução. Alt Ctrl I, para ativar o comando tamanho da imagem, está aí, ó, largura 1200, altura 872 pixels por polegada. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente mostrou como criar ações simples e executar ações em lote. Existe uma infinidade de comandos que a gente pode automatizar, né? Eu mostrei alguns, se a gente mostrar mais a gente vai ter um vídeo muito extenso. Eu espero que você tenha gostado e não se esqueça também de mandar suas dúvidas e sugestões. Até a próxima, um abraço!